Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Fábio, e então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E então pessoal, nesse vídeo eu quero ensinar para vocês aqui, quero demonstrar como fazer o seu inimigo, né, o inimigo do seu personagem sentir medo de cair, né, de alguma plataforma. Como vocês podem ver ali, ó, esse bloquinho aqui, ó, que eu estou passando por cima dele, ele não cai, diferente do bloquinho, desse primeiro bloquinho, olha só. Porém, esse daqui ele ainda consegue, esse bloquinho que eu vou passar por cima aqui agora, ele consegue cair como se fosse uma escada. Ou seja, se tiver um pixel aqui abaixo dele, ele ainda cai. Mas se for muito profundo o chão, ele não cai. Olha só, deixa eu mudar aqui, ó, na ROM. Vamos mudar aqui a posição, ó. Botar um pouquinho mais abaixo. Yes. Veja só. Ele já não cai mais, ó. Se for 1 pixel de distância ou 2 pixels de distância, ele até consegue cair. Mas se for em linha reta ou for uns 8 pixels para baixo, ele já não consegue mais cair. Ele sente medo de cair. É igual aquelas tartarugas, né, no Super Mario, que algumas delas caem e outras não. Então é isso daí a aula de hoje, pessoal. Vamos lá, né? Deixa eu só consertar isso daqui novamente. Colocar aqui certinho do jeito que estava. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, o que tem de novo nesse projeto aqui para o anterior? Tem bastante coisa, como vocês podem ver, porém não liguem para isso. Foquem mais na questão aqui, ó, do objeto inimigo e do objeto inimigo no fall, que significa não cai, né? Ou seja, ele não cai em linha reta ou qualquer coisa do tipo. Vamos aqui no objeto inimigo, no evento step, e veja que foi adicionado aqui no execute piece of code. Aqui no vertical collision, logo abaixo do VSP igual a 0, nós adicionamos aqui esse if. O que esse if está dizendo aqui? Ele está falando que se o nosso objeto tiver medo, ou seja, fear of heights, significa medo de cair, né? Se eu vim aqui no objeto create, ó, initializate variables, veja que agora nós temos uma nova variável aqui, ó, fear of heights, que inicialmente vale 0. Se é 0, significa que isso aqui é falso, ok? Então, se é falso, eu também posso escrever com 0. Então, eu estou falando aqui, ele possui medo? Não, ele não possui medo. Então, eu estou falando aqui, se o nosso objeto não possuir medo, tá vendo? Se isso daqui resultar falso, então ele nem vai entrar aqui, ó. Por quê? Porque eu estou usando uma condição E. A condição E, ela diz que o primeiro e o segundo item a ser checado aqui nessa condição de guarda, obrigatoriamente também tem que ser verdadeiro. Então, se um for verdadeiro, o outro também tem que ser verdadeiro. Agora, se fosse dois pipe aqui, né, dois coisinhas aqui, seria ou. Ou seja, o ou ele pode ser um verdadeiro ou outro falso. Isso daí é tabela verdade. Eu já ensinei aqui no canal e só estou relembrando um pouquinho. Então eu estou falando, olha, se o meu personagem, se o meu inimigo tiver medo e a posição dele, vou traduzir isso aqui com Python. Deixa eu abrir aqui o Python. Ó, o que eu estou falando aqui é assim. Se o meu inimigo, né, ou seja, se esse objeto tiver medo e a posição dele em X mais a sprite dele, né, dividido por 2, ou seja, vamos supor que esse bloco aqui, deixa eu pegar aqui um quadrado, seja o nosso inimigo. Tá aqui o nosso inimigo. Eu estou falando que se não houver, veja só, se não houver nenhum objeto, se não estiver tendo colisão em X, mais a metade da sprite dele, olha só, o tamanho da sprite é isso daqui tudo, ó. É todo esse bloco aqui. Eu estou falando que se em X mais a metade disso daqui,
seja, mais a metade, esse lado aqui que eu recortei, ó. Sei lá, isso aqui deve valer uns 10. Então, x mais 10 vezes a direção em que ele está indo. Então, eu estou querendo saber também qual é a direção em que ele está indo. Se o nosso objeto, ele tá, o nosso inimigo, ele está andando aqui, ó. Quando ele chega bem aqui, vai iniciar um cálculo, onde vai pegar metade do corpo dele aqui e vai jogar para o lado. Ao jogar para o lado, né, que é a direção em que ele está indo, já que ele está indo para a esquerda, então x menos alguma coisa ou x mais alguma coisa, se fosse mais ia para a direita, mas isso aqui como é menos, então ele vai para cá. Então se a metade dele do chão, vamos desenhar o chão aqui, ó. Vou desenhar aqui de baixo. Então se a posição dele estiver sendo marcada aqui na frente, estiver sendo marcada aqui, veja só, é como se estivesse fazendo esse cheque aqui, ó. Então, se ele tiver medo de cair e a posição dele é em X, mais a sprite dele vezes a direção em que ele está indo, ou seja, que é para esse lado aqui, não houver nenhum colisor, ou seja, não houver chão, vocês podem ver aqui, ó, objeto wall. Então, se nesse local aqui, que eu estou mapeando ali, não houver chão, a direção dele muda. Veja só, nós já estudamos isso daqui, né? Como é que faz para a direção mudar. Então, é direção vezes igual menos 1, que é para poder inverter o sinal. Se ele está indo para a direita, que é mais alguma coisa, vezes menos 1. Então, então esse mais 4 aqui vai virar menos 4. Então, ele vai para a esquerda. Então, mais 4, ele vai para a direita. Então, nós invertemos a direção em que ele está indo. Se ele tiver medo e na posição X em que ele estiver, mais a metade da sprite dele vezes a sua direção, ou seja, estou apontando para cá, estou pegando a metade, é como se eu estivesse pegando a metade da sprite dele aqui, ó, e estivesse checando ela aqui. Ou seja, por via de código eu estou checando se a sprite dele está em cima disso daqui. Porém, na visão do nosso jogador, a sprite dele está aqui. Só que eu estou efetuando um cálculo aqui. Então, se eu estou efetuando um cálculo aqui, eu também tenho que checar um cálculo em Y. Veja só. Y mais a sprite dele em altura. Sprite underline height retorna a altura do nosso objeto. Esse aqui retorna a largura dele. Esse aqui retorna a altura dele. Então, a altura dele dividido por 2. Então, eu vou pegar aqui a altura dele. Ou seja, isso daqui é a altura dele. Dividido por 2, então é só a metade. Então, vou pegar aqui só a metade. E aí eu estou aqui só com a metade dele. E eu somo mais 8 na altura. Lembra que quando você soma alguma coisa na altura, você está descendo o seu personagem? Olha aqui, ó. Olha, ó, quanto mais para cima aqui em Y, mais negativo. Quanto mais positivo, mais para baixo o seu personagem está descendo, ó. Então, analisa comigo. Veja que agora, ao checar em X, eu estou checando... Deixa eu recortar aqui. Eu estou checando aqui. Se meu objeto está aqui. Depois que ele chegou aqui, depois que meu objeto chegou aqui por via de código, né? Ele vai checar em Y. Então, esse pedaço aqui imaginário vai descer. Na visão do jogador, o objeto continua aqui, ó. Porém, nas linhas de código, o código está checando nessa posição aqui. Então, ele checou aqui nessa posição. Existe um objeto wall. Se existir um chão ali, o nosso personagem, se ele tiver medo de cair e existir um chão aqui, beleza. Ele até cai. Só que se ele não sentir medo, ele cai. Se ele sentir medo e não houver um chão aqui, ele muda a direção. Entendeu? Então, ele está perguntando aqui, ó, se o nosso objeto sentir medo e não houver, veja só que eu estou pedindo a negação aqui, ó. Eu estou com um ponto de exclamação aqui, eu estou pedindo esse valor aqui, só que ao contrário.
Porque o position underline mapping, ele verifica se existe um objeto. Se existe um objeto, faça alguma coisa. Agora eu quero saber se não existe um objeto. Então, se não existe um objeto, se o chão está vazio, então esse aqui é verdadeiro. Por quê? Porque o nosso objeto ele tem medo e a sua posição, né, toda essa checagem que eu estou fazendo, não existe um objeto wall. Então, se não existe um objeto wall, não existe um chão, muda a direção dele. Como é que eu faço para definir quais são os inimigos que têm medo de cair e os que não têm medo de cair? Ou seja, tá aqui, ó, Fear of Heights. Como é que eu falo para um inimigo que se ele tem medo ou não de cair? Reparem aqui do lado que agora nós temos dois objetos inimigos. Nós temos esse sprite, esse objeto enemy, onde ele aqui dentro do seu create, o fear of heights dele, ou seja, tem medo de cair, é igual a 0. Então esse daqui não tem medo de cair. Porém, nós também temos o objeto enemy no fall, ou seja, o no fall ele tem medo de cair. Como é que eu digo que ele tem medo de cair? Eu digo que esse objeto aqui, ele tem como parente o objeto enemy. Ou seja, ele é parente desse objeto aqui. Eu já ensinei em outro vídeo que quando um objeto é pai de outro objeto, ou seja, o objeto enemy, tá aqui, ó, esse aqui é o pai. E esse aqui é o filho desse objeto enemy, do primeiro. Se ele é filho, então ele herda as características do seu pai. Objeto enemy tem toda uma característica aqui. Então, um objeto no fall sendo filho do objeto enemy, ele vai receber todas as características do seu pai. Porém, ele não recebe os eventos, as ações, né, que acontecem com o seu pai. O seu pai ele reage de uma forma e o filho reage de outra. Porém, o filho tem apenas as características do pai. Como é que eu faço para o objeto filho receber absolutamente tudo do seu pai? Dentro do evento create, eu chamo a ação call the inherent event, que fica aqui, ó, em control. Tá vendo aqui, ó? Eu só clico aqui e arrasto para cá. E agora, esse objeto aqui, o enemy, mesmo ele sendo filho, aliás, esse no fall, mesmo ele sendo filho do enemy, ele agora possui todos os eventos, todas as ações que o seu pai também tem. Como vocês podem ver, eu nem coloco um event step aqui, ó, mas lá no joguinho estava funcionando. Por quê? Porque o call the inherent event está chamando absolutamente tudo, tanto os eventos quanto as ações. Então, se eu tenho agora um objeto enemy no fall, que é exatamente idêntico ao seu pai, significa que eu também posso alterar as suas propriedades. Se eu vier aqui, ó, veja só. Nesse no fall, eu estou falando que ele tem medo de cair. Ou seja, fear of heights é igual a 1. Então, se aqui é igual a 1, ele vai ter medo de cair. Diferente do seu pai, que não tem medo de cair. Ó. Fear of heights igual a 0. Então, vamos voltar lá só para fixar. Aqui no objeto enemy, execute of PS Code. Tá aqui no canto. Não sei porquê, né? Mas vai entender. Vamos voltar aqui no vertical. E veja só. If ele tem medo de cair, se for não, ele já para por aqui. Se ele não tiver medo de cair, ele nem tenta checar essas outras coisas aqui. Agora, ele vai lá e pergunta, ele tem medo de cair? Pô, se for um no fall, ele tem medo de cair. Então isso daqui é verdadeiro. Então o primeiro aqui é verdade, ele tem. Depois ele checa, ele também está obedecendo as regras para voltar, ou seja, para mudar a direção. Aí eu vou e pergunto, olha, não existe um objeto wall? Se não existir, ele volta. Então, como é que eu faço para verificar? Em x mais a metade da sprite dividido por 2 vezes a direção em que ele está indo, que é para saber para qual lado ele está indo, e checa em y também. Então, o nosso objeto está aqui,
a metade dele vai parar aqui. Se isso daqui não tiver outro bloco para ele continuar andando, ele muda a direção. Se isso aqui não existir, ó, ele muda a direção e anda para o outro lado. Vamos salvar aqui. Vamos executar e ver na prática novamente. Olha aí. Aqui tá um pixel a mais, então ele bate e volta mesmo, porque o inimigo ele tá programado para isso, né? Olha só, ele vai chegar bem aqui no finalzinho, ó, olha lá, e ele não cai. Porque quando chega exatamente bem aqui, ó, onde está aqui minha setinha do mouse é onde ele está checando, ele está verificando se o chão existe ou não. Se o chão não existir, ele volta. Agora, se existir, ele continua andando. Olha lá, ó. Um deles caiu, o outro não. Opa. Opa. Olha lá. Um deles caiu, o outro volta. Então, pessoal, é isso daí. Até o próximo vídeo. A engine vai estar aí para download, para estudo, como sempre. E até a próxima. Falou!